A gente vai voltar aqui para a roda. Olha só, gente. Tá aqui a roda suja. Mas ela não vai ser suja por muito tempo. A gente vai resolver esse problema. E olha só, gente. O centro da roda, gente, tá aqui ele. Originalmente, essa roda aqui é da F1000, tá? Da F1000 e da F100. Ele tem 83 milímetros. Só que eu não quero 83 milímetros. Eu quero que ele venha mais para dentro para poder a lâmina sair mais para fora. Eu quero ele mais negativo. E eu quero quanto, gente? Vocês acham que eu quero o que a mais? 20 milímetros? 25 milímetros? Não. Não vou fazer toda essa mão por causa de 25 milímetros. Não, eu vou exagerar, gente. Eu vou exagerar. Eu quero 50 milímetros. Que ela vá mais para fora. Que seria um alargador de 2 polegadas. É isso que eu quero. Tem como? Aí vem um problema aqui, gente. Se vocês olharem aqui, ó, a roda tem a curvatura e aqui ela está soldada, ó. Tá vendo? Ela é soldada daqui até aqui. Então, se eu quiser aproveitar essa curvatura, eu só vou conseguir 18 milímetros. Nem perto disso, gente. Eu preciso muito mais que isso. Eu quero que seja mais que isso. Teria, gente, como eu fazer de outras maneiras, do jeito que eu vou fazer? Teria, gente. Teria como aumentar a tala da roda. Teria várias possibilidades. Mas eu já fiz isso que a gente vai fazer aqui agora muitas vezes. Nunca deu problema. Fica top e mais fácil de fazer e muito mais barato. O que eu vou fazer, gente? Eu vou arrancar o miolo e vou virar a lâmina. O furo vai sumir do ventil aqui, vai lá para o outro lado. E eu virando a lâmina, gente, essa borda aqui, ó, eu vou conseguir vir bem para fora. Eu vou conseguir vir aqui no canto, ó. Eu vou conseguir transformar uma roda quase um offset de plano, totalmente negativo. Um offset tipo de roda de caminhão, que ele é totalmente plano. A roda de caminhão, ela fica invertida, ela vai toda para fora. É quase isso que eu quero. Então é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou arrancar o miolo agora. Vocês vão acompanhar, eu vou tirar no torno. Teria a possibilidade, gente, de tirar com a esmerilhadeira aqui? Teria, gente. Eu já tirei muitas vezes. Quando eu não tinha um torno grande que eu tenho hoje, eu tirava na lixadeira, gente. Eu vinha com disco de desbaste, que ele é grosso, e ia comendo a solda, comendo, sem afetar muito a lâmina, comendo o máximo possível, e depois tirava na pancada. Eu vou fazer basicamente o mesmo processo, só que em vez de ir com a lixadeira aqui, eu vou com uma ferramenta do torno. E a gente vai fazer isso agora, tá bom? Fica ligado aí, acompanha, que a gente vai sacar isso aqui fora e já vamos estudar essa medida para a gente ver qual a diferença que a gente vai conseguir, que eu nem testei ainda. Olha só, pessoal, botei a câmera parada aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui eu tô com ela presa com a parte de trás dela, que eu tenho que cortar as soldas que estão aqui no miolo. Então eu vou cortar isso aqui agora, vou entrar com a ferramenta mais 1,5 mm, 2 para dentro, para poder soltar vamos dizer assim, a penetração da solda, senão fica muito ruim de arrebentar. Aí eu consigo cortar aqui a solda toda e dou mais uma profundidade um pouco para poder para ele ficar mais fácil de soltar, senão ele é muito complicado de soltar, tem que bater com muita raiva e aí a gente pode entortar a lâmina. Então a gente não quer isso também, né? Então agora eu vou tirar aqui um pouquinho a mais para conseguir. Eu usei o contraponto aqui para não vibrar muito, não ter perigo de soltar da placa, que a placa aqui é uma placa modificada, com umas castanhas maior. Então eu botei aqui uma polia de comando de Chevette. Quem conhece já identificou aqui, ó. Eu uso ela só para dar uma pressãozinha central aqui, para não ter perigo de escapar. Vamos lá agora, fazer barulho. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay. Olha só, pessoal, como é que eu vou tirar ela agora daqui? Se eu cortei o suficiente com a ferramenta, que eu tirei toda a solda, tirei um pouquinho a mais, eu vou conseguir tirar fácil. Se não, eu vou ter que tirar um pouco mais. Mas eu vou largar em cima desse pranchão aqui. Vou vir com um taquinho só para nivelar, para não ter perigo de entortar o miolo.
Vou pegar uma chapa aqui, um flange bem forte e uma pequena marreta. E vou dar-lhe uma batida aqui para ver se ela vai soltar. Vamos ver o barulho. Mexeu. Vamos ver. Mais uma. Olha aí, pessoal. Espancado e agora está fora. Tá aqui, gente. Aqui eu já peguei e dei uma leve flapeada aqui por dentro. E aqui por fora eu dei uma jateada, porque aqui cria bastante oxidação. Então, agora está invertido a lâmina. Vamos medir agora para ver. Eu vou só encaixar ele aqui mais ou menos na posição que ele vai ficar. Não necessariamente aqui, mas vamos ver agora. Lembrando, tinha 83. E eu quero que fique com menos 50, vai ficar com 30. 33. Eu quero que fique com 33 aqui o offset agora. E vai ficar com 33 da borda. Vamos ver agora aqui. Ó, 30. 29, na verdade. Eu consigo descer mais um pouco. Vamos lá. Uma porradinha. Vamos ver agora. 31. Comprei um pouquinho mais. Ó, 32. 32. Eu vou deixar com 32. Como eu vou fazer aqui agora, gente? Agora a coisa não é ruim, é fácil. Mas envolve um pouquinho de cuidado. Para centrar isso aqui, para a lâmina não ficar torcida, a gente tem que cuidar, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais ou menos para vocês aqui, mas eu vou soldar e vocês vão ver. Por exemplo, vocês estão vendo aqui também que o ventil está aberto, eu vou ter que fechar ele, né? Mas esse é outro detalhe. Tá ali o buraco aberto dele. Olha só, gente. O que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu vou dar um ponto de solda aqui, vou medir quanto tá e vou deixar a mesma coisa desse lado aqui. Acertei esses dois lados, pode ser numa trena mesmo, não tem problema. Porque depois ele vai para uma magia no torno ali que a gente vai fazer, que ele vai ficar 100% reto. Então, eu medi aqui, deu 32, 32 aqui, dou outro ponto de solda ali. Cruzo de novo aqui, ó, a minha reguinha, base. Boto de novo. Aqui tá mais, por exemplo, ó, vou ter que voltar. Ou descer mais aqui, ó. Então eu bato aqui, ele vai subir lá, porque ele vai estar ponteado nos dois lados. No cruzado eu vou conseguir anivelar ele o máximo possível. Aí depois vai aquele talento no final que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para ficar 100%. Então agora eu vou pontear ali, vou ajeitar e vocês vão acompanhar aí. Vai ser um time-lapse para não ficar muito demorado, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.
replace the pain. It's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium. Olha aí, pessoal. O que eu vou fazer para deixar ela 100% alinhada, gente? Vou mostrar para vocês agora aqui. Eu prendi ela aqui, mas até eu vou mostrar de pertinho. Já está soldada. Deixei só os intervalos. Ela é soldada só por dentro mesmo, gente. Não é soldada por fora, porque ela tem que vibrar, ela tem que dilatar. Se precisar, ela vai precisar dar uma, vamos dizer assim, uma trabalhada. Se eu soldar nos dois lados, ela vai ficar muito sólida. Provavelmente ela vai trincar aqui por dentro. Então ela ficando nessa parte soldada só por dentro, o miolo dela consegue dar uma oscilada, se tiver necessidade. É melhor que ela oscile do que fique muito rígida e quebre. Ou vai quebrar no lado da solda, ou vai quebrar no lado dessa curva aqui, ó, do miolo. Então isso é para evitar que ela quebre. Ela tem que oscilar, ela tem que trabalhar. Ela tem que ter uma flexibilidade, vamos dizer assim. Não pode ficar 100% rígida, senão é certo que ela vai quebrar. E agora, gente, o que eu faço aqui? Ó? Aqui onde tem a banda aqui que encosta, lá no cubo do Jeep, no flange da roda, isso eu vou dar um passezinho, gente. Aqui vai sair quase nada. Como a gente vai cuidar com a reguinha, vocês viram ali no time-lapse com o paquímetro, eu travei o paquímetro numa posição e só fui conferindo nas voltas e dei os pontinhos de solda e depois chamei na solda. Não soldei em toda a volta, não precisa também, eu deixei os intervalos. Fiz mais soldado do que é originalmente, eu exagerei um pouco mais. E agora eu vou dar esse passezinho interno aqui, só para vocês verem que vai sair muito pouco. Eu até vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar meu reloginho aqui, para ver quanto vai sair. Eu acredito que saia no máximo 1 milímetro, mas vamos ver, pode sair um pouco mais. Porque primeiro que a roda não era nova, né? Já era uma roda usada, então ela já não é muito santa, já ela é meio tortinha. Vamos ver agora com quanto vai pegar aqui. Ó, encostou o material. Vamos zerar aqui o nosso relógio para ver. Vamos colocar 5 décimos aqui. Vamos ver se 5 décimos já vai limpar. Vamos botar 4 décimos. 4 décimos. Vamos ver se ele vai limpar. Eu acho que quase vai limpar já, gente. Se não limpar 100%, limpar 90%, tá bom. Ele tem que ter uma base de encosto para encostar no flange da roda, o mais alinhado possível. Que eu tô achando que 4 décimos vai resolver o problema. Vamos ver como é que ficou. Olha só, gente. Pegou lá. Aqui não pegou no intervalinho. Pegou aqui. E aqui não pegou. Em 2 pontos não pegou. Então eu vou tirar um pouquinho mais. Para vocês verem, ó, aqui já estava marcado, ó. Então quer dizer que de repente, até naquela batida que eu dei para soltar aqui, pode ser que dê uma afundadinha aqui, ó. Mas é muito pouca coisa. Vamos colocar mais 4 décimos, vamos ver se limpa.
Com certeza está limpando agora. Ó, deu 8 décimos, não deu 1 milímetro, já limpou. Quer dizer que era muito pouca coisa. Olha só, pessoal. É isso aí, ó. Não mexo mais. A banda que encosta ali, ó, tá 95% bem plana em alinhamento com a lâmina, né? Só tem um pontinho aqui, ó, insignificante. Ó, uma coisinha de nada, que isso aqui não vai influenciar em nada para nós. No momento que eu apertar a roda lá, não tem galho, isso aqui não vai influenciar em nada. E aqui, gente, uma roda está pronta, eu tenho que brigar com mais 3 para ficar pronto. Gente, esse sistema eu já fiz várias vezes. Funciona, gente, não dá problema. Ah, vocês podem dizer, vai dar problema, isso eu já vi dar problema. Eu fiz várias vezes e nunca deu problema. Já fiz em carro, fiz em caminhonete. A única coisa que eu digo para vocês, gente, se vocês não fazerem um veículo pesado, uma caminhonete pesada, um motor diesel pesadão, uma F1000, por exemplo, assim, que a F1000 é uma caminhonete bem pesada, e vocês vão botar pneuzão e vão querer mexer muito no offset, eu não recomendo, gente. Pode rachar, porque o centro da lâmina ele está muito fora. A gente andou 50 milímetros, não necessariamente do centro, que o offset dela já era negativo, mas era muito pouco. Então, aqui a gente extrapolou, agora a gente foi bastante para dentro. Então, o nosso offset foi alterado do que já era, mais 50 milímetros. Então, numa caminhonete pesada, pode dar problema, gente. Eu não recomendo. O Jeep Willys, como ele é um veículo teoricamente leve, não dá problema. Não vai dar problema, garanto para vocês. Já fiz até em caminhonete pesada e não deu problema. Já vi acontecer de problema com a roda. Até um amigo meu, uma vez a gente mudou o offset 10 milímetros, quase nada, e a roda vivia entortando. Mas a roda, vamos dizer que a roda era de uma marca ruim. Ela era muito mole, ela era muito fina, esse miolo dela aqui. Essa aqui tem mais de 1/4, deve ser 8 milímetros o miolo, é muito reforçado. E a que eu fiz para ele era 5 milímetros, então ela era fraca mesmo. E para uma caminhonete pesada que era, não ficou legal. Não quebrou, mas entortava muito fácil. Então essa dica eu vou deixar para vocês para não querer fazer em qualquer coisa também, que pode dar problema. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, eu vou tirar fora aqui. E vou ali na banca, que eu quero mostrar uma coisa para vocês antes de encerrar. Aqui, pessoal, para encerrar agora. Vocês estão vendo como ela ficou por dentro, ficou com uma borda gigantesca. Não furei o ventil ainda, eu tenho que furar. A princípio, eu vou colocar o ventil nessa banda assim, ó, na lateral, ou aqui em cima. Não vou botar aqui em cima, eu acho, porque na hora de tirar o pneu ou montar o pneu, pode ser que arranque a parte da válvula que fica interna, que vai ficar aquela bolinha para cima, né? Então, provavelmente eu coloque por aqui, para não ter perigo. Eu vou fazer uma pintura básica aqui na roda, não vou caprichar muito, porque a minha ideia, gente, assim que tiver melhor de condições, é fazer um beadlock nessa roda aqui, que eu acho muito legal, gente. Precisa? Eu não precisa. Pro nosso Jeep, do jeito que a gente vai andar, não precisa. Mas aquele troço é show, gente, é muito legal. É muito legal. O beadlock eu acho muito tri. E então vamos fazer por gosto mesmo, assim, o negócio fica legal, fica monstrão. Independente do pneu que vai até aqui. Mas um dia eu quero fazer esse beadlock. Então você sabe, no futuro aí vai ter essa indiada aí que eu quero desenhar esse beadlock, quero mandar cortar e disponibilizar para vocês o desenho. Se vocês quiserem fazer também, vocês vão poder fazer em casa. Tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui agora o vídeo, que já ficou gigantesco. E vocês viram aí nosso offset mais negativo ainda. 50 milímetros mais. E agora eu acho que vai ficar top, vai ficar bonito no Jeep. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se inscreve aí quem não se inscreveu. Aproveita e ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Até!